O Paraná possui uma riqueza enorme em recursos hídricos. O aquífero Guarani, por exemplo, é o mais importante para o interior do estado. É o maior da América Latina, passa também pela Argentina, Paraguai e Uruguai. E existem outras fontes igualmente importantes para o abastecimento de água das cidades. Mas com tudo isso, será que um dia esse recurso pode faltar? A água é abundante no Paraná. São centenas de rios, lagos, cachoeiras que podem ser vistos por todo o estado. Uma riqueza natural aproveitada na agricultura, nas indústrias e para o abastecimento da população. Além de toda essa água que a gente pode ver, o Paraná tem ainda uma grande reserva subterrânea, os aquíferos. São áreas rochosas formadas há milhões de anos, com capacidade para armazenar água. De forma simplificada é assim. A água da chuva penetra nas rochas e se aloja em vazios dentro delas. Nesses pontos, a água absorve os elementos químicos das rochas, cálcio, potássio e ferro, por exemplo. Às vezes há uma interreação entre as paredes da rocha com a água, em que a água ela absorve muito elementos químicos. O cálcio, se for dentro do intervalo, ela é boa para a saúde, e se estiver acima desse intervalo, é prejudicial. Os aquíferos estão em todo o mundo e, de acordo com os especialistas, guardam 30% da água doce do planeta. No Paraná existem vários aquíferos. Entre os mais importantes está o Karst, que fica sob 6 municípios da região metropolitana de Curitiba e é usado para abastecer a população dessas áreas. Só a Sanepar tem 33 poços que captam a água do Karst, 11 deles em Almirante Tamandaré. Em cada poço é possível retirar 500 litros de água por segundo. 3 pontos principais. Um é a qualidade dessa água, por fato de estar armazenada em subsuperfície, com características de água mineral. A outra é a proximidade do centro distribuidor. E a terceira é a facilidade com que você tem de extrair essa água e o potencial de armazenamento. Por estar preservada, a água do aquífero praticamente não precisa de tratamento. Depois de captada pela Sanepar, essa água recebe apenas cloro e flúor, bem diferente do que acontece com a água que a Sanepar tira, por exemplo, dos rios. As águas dos rios, em contrapartida, precisam de tratamento que envolve até mais de 10 produtos químicos. A água do Karst usada pela Sanepar atende 200 mil pessoas na região metropolitana. A qualidade dessa água é tão boa que ela é usada também por empresas de água mineral. Nessa, a fonte de captação da água do aquífero fica dentro desse espaço envidraçado. Para entrar aqui só com máscara e touca. E não é permitido abrir a porta de vidro que isola a fonte. E será que essa riqueza submersa pode um dia acabar? É fundamental o monitoramento da retirada dessa água, tanto do nível dinâmico quanto do volume a ser extraído. Então, todas essas retiradas de água, elas são compensadas com a recarga, que é a parte de chuvas do estado. Então, obviamente, essa água nunca vai acabar, porque nunca vai parar de chover. Bom, esse assunto é tão importante, que chama tanto a atenção, que a gente vai conversar de novo aqui com o especialista em hidrogeologia da Sanepar, o João Horácio Pereira, que você viu na reportagem, está aqui no estúdio com a gente também. Tudo bem, João Horácio? Tudo bem, Maíra. A gente viu na reportagem aí a importância disso, a riqueza das águas subterrâneas, mas uma das preocupações são justamente as ocupações irregulares. Municípios aqui da região metropolitana, as pessoas não têm noção de onde estão construindo. É realmente o principal desafio a ser vencido? Sem dúvida, Rodrigo. Principalmente na região metropolitana, no norte da região metropolitana, nós temos o aquífero Karst, já comentado anteriormente. São rochas naturalmente frágeis e que precisam realmente de um cuidado especial para que a ocupação, tanto urbana, industrial ou agrícola, preserve esse manancial tão rico que são as águas subterrâneas. Agora a reportagem explicou ali que os aquíferos são formados com a água que vai deslizando pelo solo. Mas olhando assim, o senhor trouxe aqui algumas rochas, né? Olhando elas assim, realmente não dá para entender como que isso funciona. Posso mostrar para vocês como é que funciona. Existem 4 tipos de rochas que nós mostramos ali na reportagem, nos principais aquíferos. Se nós pensarmos numa rocha totalmente sólida, essa água não vai infiltrar. Mas se ela estiver fraturada, quebrada, ela infiltra. Vou tirar aqui para mostrar ali. Isso. E neste caso aqui das areias do Guarani, é claro que ela é absorvida como se fosse uma esponja, como se fosse realmente uma areia, onde toda essa água que chove e infiltra,
ela fica lá guardada dentro dessa rocha e serve realmente para abastecimento público, para abastecimento agrícola, industrial e assim por diante. E isso, claro, o estudo é muito importante nessa hora para saber exatamente a qualidade da água, inclusive, né? Inclusive. Não é porque você está sobre qualquer tipo de rocha que dá a garantia, primeiro, de quantidade ou de qualidade. Existem muitas situações em que você perfura o poço e você não encontra água. Ou muitas vezes você perfura e encontra água, mas a qualidade dessa água não é potável ao consumo humano. Pode servir para outros fins, mas para consumo humano não. Por quê? Porque essa água ela foi se enriquecendo ao longo do tempo de minerais e substâncias químicas e que para nós não serve para tomar. Mas assim, se a pessoa acaba realmente fazendo um poço, procurando água, ela pode, às vezes, sem querer, prejudicar realmente aquele aquífero, então até o próprio solo, o terreno dessa pessoa? Pode. Primeiro tem que ser respeitadas as normas de projeto e construtivas da perfuração dos poços. E a outra é que você possa fazer uma exploração sustentável. Você nunca pode tirar mais água daquilo que realmente entra. Então, a Sanepar hoje, por exemplo, ela tem um monitoramento dos seus mais de 900 poços no estado inteiro, atende mais de 2 milhões de pessoas só com água subterrânea, e ela tem essa preocupação de fazer o monitoramento sustentável da exploração dos aquíferos no Paraná. Agora, quando a gente fala de toda essa riqueza, isso não significa que a pessoa tenha que deixar agora de economizar água, de reaproveitar a água, quer dizer, são situações diferentes. Inclusive, né? Certamente. Nós sempre dizemos assim que as reservas subterrâneas são estratégicas, são de futuro. Não, nós podemos usá-las neste momento, mas desde que seja sustentável. Vamos ter hoje para poder usar no futuro. Tá certo. Tá bom. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Agradeço. Aqui no estúdio. Boa noite. Boa noite. Você vai ver a seguir a derrota da dupla Atletiba na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E a primeira reportagem da série especial Custo Zero. Hoje as opções na área cultural. Não saia daí, a gente volta já já.